Vamos levantar uma questão aqui, Paulo, que está se discutindo tanto essa questão de uma reforma eleitoral, de se modificar para distritão, distrital misto, essas questões no âmbito eleitoral para eleições. E mais uma vez não se está pontuando uma questão que busca a igualar as condições, que é com relação à representatividade da pessoa com deficiência, né? Existe até em tramitação no Senado um projeto de lei do senador Romário, que desde 2016, salvo engano, está parado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nenhum relator puxou para estar trabalhando essa matéria, e agora estamos num âmbito de discussão de representatividade política. E não se colocou, não se pautou essa questão da representatividade da pessoa com deficiência. Não seria um privilégio, mas sim entendermos que existe sim mais dificuldade para uma pessoa com deficiência alcançar um cargo elegível a partir do voto popular, vamos dizer assim, por algumas dificuldades que se demonstram com relação ao preconceito que existe, que é o capacitismo, que muitas pessoas não votam em pessoas com deficiência porque não acreditam na pessoa com deficiência, de modo geral. Então, deveria existir, sim, dispositivos afirmativos para que isso se modificasse e favorecesse uma igualdade de condição no âmbito da representatividade, que a gente fala tanto isso, da importância dessa questão da representatividade. Não é isso, Paulo? Então, Wilson, olha, Wilson Andrade e amigos da Digital Esportes, né? A rádio de todos os esportes. Eu, particularmente, o Paulo Meyer, tá? Não sou legislador, sou um cidadão que trabalho para a causa da pessoa com deficiência. Procuro, graças a Deus, não viver da causa e sim viver pela causa, né? Você tocou em um assunto muito importante, né? Eu acredito que já está em tempo nesse país de se pegar um exemplo. Eu não tenho agora aqui um dado preciso. Vamos falar a nível de Estado e a nível de Brasil, né? Nem a nível municipal agora, né? Eu sou favorável a uma reforma política assim. Confira quando eu estiver falando, depois eu dou um espaço para você. Me parece que São Paulo, o Estado de São Paulo, tem direito a ter 70 deputados federais. Senador, a gente sabe que são 3 por estados, qualquer estado, né? Mas deputados federais são 70, né, para o estado de São Paulo. Então, vamos pegar Brasil, tá? Depois a gente transfere isso para os nossos estados, cada um transfere para o seu estado. O que eu vejo, Wilson, uma reforma política que seria justa, a nossa reforma, ela vira assim, 70 deputados, se elege uma lista, vamos supor, exemplo, de 70, 40, sei lá quanto, em condições normais de disputas, né? E se divide o resto, o que eu falo no bom sentido da palavra, gente, esse resto aqui, essa sobra, vamos dizer assim, me perdoe pela palavra mal colocada, me perdoe, viu, pela palavra mal colocada, né? Esta sobra dividindo em categorias, em classe, em lutas de classe. Então, poderia se dividir em cotas para pessoas que trabalham na causa da deficiência, pessoas que trabalham na causa da igualdade racial, da luta em defesa dos direitos da mulher, do idoso. Estou fazendo assim, um número simbólico. Talvez poderia ser dos 70, 50 em condições normais, né? Por uma disputa geral, e 20 entraria nessa disputa aí, né? Porque, na verdade, você tocou em um ponto, rapaz, e agora eu tenho que falar um pouquinho do Paulo Meyer, da minha vida, da nossa vida pública, que você bem conhece. A gente sabe o quanto é sofrível e penoso você concorrer em condição de igualdade com as demais pessoas, sem ter condições de igualdade com as demais pessoas, né? Porque se tem ainda muito preconceito e as pessoas não acreditam
na pessoa com deficiência, que ele possa ser um legislador, que ele possa também trabalhar defendendo os direitos, não só da pessoa com deficiência, mas trabalhando em favor do Brasil, trabalhando em favor do Estado, trabalhando em favor do município. Então, dentro desse distritão, eu defendo essa ideia. E até gostaria do pessoal que estivesse nos acompanhando aqui agora, que surgisse mesmo um movimento, uma luta, para que nós trabalhássemos, claro, com essa proposta que nós não lançamos, né? Uma ideia que a gente defende, até trabalhar e melhorar essa ideia, né? Trabalhar cada vez mais. Quem sabe, dos 70 deputados que São Paulo tem direito, a gente teria, assim, cota para 3 pessoas com deficiência. Teríamos ali, talvez, né, 3 pessoas falando sobre deficiência, falando sobre inclusão, falando sobre a LBI e trabalhando também nas outras causas do Brasil. É um ponto de vista, a gente sabe que é polêmico, né? Mas eu acho que vale a pena nós, pessoas com deficiência, amantes da causa, familiares, a gente trabalhar por isso. Eu não tenho intenção de ser político. Não, não é questão de você ter intenção de ser político. É a intenção de defender garantias de direitos no nosso país, viu, Wilson? Tá certo, Paulo. Para você ter uma ideia, na última eleição, que foi a eleição dos municípios, né? Somente 0,055, eu estou falando 0,055, tá? Por cento dos candidatos eleitos tem algum tipo de deficiência. Para você ver como é mínimo. E daí a gente pega por outras questões que a gente observa, que é da importância da representatividade, né, Paulo? Pode-se falar o que quiser, pode ter crítica, pode ter ideias partidárias diferentes, ideologias diferentes, mas a gente, eu acredito que quem trabalha na causa da pessoa com deficiência, quem tem o conhecimento, não pode dizer, vou dar um exemplo aqui, que uma pessoa como a Mara Gabrilli não foi uma das pessoas, que ela é pessoa com deficiência, ela é tetraplégica, que ela não foi uma das pessoas mais importantes no legislativo do país para impulsionar a causa das pessoas com deficiência. Ela foi relatora da LBI. Através da LBI, a gente tem muitos direitos hoje. Você pode até ter críticas quanto a ela, críticas ideológicas, alguma coisa nesse sentido. Mas a pessoa com deficiência, ela sente aquilo, ela entende muito mais para legislar sobre causas da pessoa com deficiência do que qualquer outra pessoa. Gente, ela vive aquilo diariamente. Então, existe essa questão que nem a gente comentou aqui, do capacitismo, do preconceito, sem encontrar outras questões também, que muitas vezes não se investem em candidatos, não se investe, quer dizer, com tempo de TV, com outras questões. Existe uma divisão de recursos ali que muitas vezes não vão para esses candidatos também, porque eles pretendem passar esses recursos para outros candidatos, como tem da mulher também. Tanto que existiu políticas públicas para aumentar a representatividade de mulheres, tanto que aumentou para 30% a questão financeira para estar aportando na campanha das mulheres, justamente por essa falta de representatividade que há pelo preconceito, que com relação à pessoa com deficiência também é muito grande, né, Paulo? Então, e que nem eu disse, desde 2016 tem o projeto de lei do Romário, o Romário que não é pessoa com deficiência, mas atua na causa, e tem esse projeto de lei parado lá na Comissão de Constituição e Justiça, e que ele fala mesmo em cota para pessoa com deficiência, para deputado, para o legislativo municipal, legislativo estadual, para tentar aumentar essa representação, justamente para tentar ampliar as políticas públicas para a pessoa com deficiência. O cadeirante do Apocalipse colocou aqui, eu apoio essa ideia, sempre vale a pena, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou pelo menos a nossa parte foi feita. Paulo? Correto, Wilson. Até você tocou em um assunto aí, né? Quando se fala da representatividade da mulher, né? Todo mundo sabe, né? Que a minha vida, né? A minha vida, ela está assim centrada, né? Tudo que eu aprendi nessa vida, né? O homem que eu sou, eu devo
a primeira mulher da minha vida que foi a minha mãe, né? A primeira mulher que me educou, que me ensinou, que me mostrou o que é ser um cidadão, o que é ser um homem de verdade. Ainda acho, Wilson, que no caso da mulher, essa representatividade da mulher ainda é pequena, porque ela dá o direito, né, exige os partidos políticos ter mais mulheres como candidatas. Mas eu acho assim, como nós lutamos para as pessoas com deficiência, direito, né, garantias de direito de vagas garantidas no Congresso, nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores, né? Ter assim, é obrigado, que nem Rio Claro, falando agora do nível municipal. Rio Claro tem 19 vereadores hoje. É obrigado, né? É lei, né? A mulher tem o direito, então, a mulher concorrer, já ter a vaga da mulher garantida. Não sei se uma ou duas vagas. Já ter a vaga da pessoa com deficiência, tanto no Congresso quanto nas assembleias legislativas, quanto no legislativo, que isso é proporcional, né? Conforme se aprova no federal, vai caindo para os estados e município também. Porque a gente viu nesses últimos dias, nesses últimos tempos, agora voltando a falar de nós, pessoas com deficiência, o quanto que nós estamos sendo, né, bombardeados no Congresso. Uma hora é a lei de cotas, uma hora é o ensino, outra hora é uma situação, outra hora é nosso direito de compras de carros com desconto, né? E sempre com uma segunda intenção por detrás, uma intenção suposta boa para vir tirar uma garantia de direito da gente lá na frente. Então, por isso que a gente defende essa ideia mesmo, não só de nós deficientes, não, né? De todas essas que se chamam minorias desse país, que na verdade somos a grande maioria, e às vezes massacrada e até espizinhada, não só pelo poder público, mas pelo poder empresário, por aqueles que não nos querem ver como cidadão, não nos querem ver a nossa capacidade, não nos querem ver como nosso talento, viu, Wilson?